Graça e paz, queridos. Tudo bem? Que bom poder estar aqui. Para mim, eu já ia embora agora. Mas eu tenho uma palavra para entregar. Obrigado, querido. Que maravilha. Eu não sei você, mas eu já estou levando uma porção. Jacó saiu mancando quando teve um encontro com Deus. Até agora eu não estou mancando, mas ele me encontrou. Ele está aqui nesse lugar. E apesar de nós, ele vai fazer algo maravilhoso. É só nós abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e deixar ele falar conosco. Que bom que você decidiu estar conosco nessa noite. Você é muito especial. Você é parte desse corpo. E toda a parte do corpo faz falta. E toda parte do corpo é importante. O apóstolo Paulo não cansa de falar sobre o corpo. O corpo não é só um, o corpo são vários. E todos nós diferentes. Você já parou para pensar na grandeza do nosso Pai? Nós temos um Pai. E olha ao teu redor. Ninguém se parece com ninguém. A não ser aquele que é filho, né? O teu filho e a tua filha de sangue. Mas os outros... E ainda nós somos chamados, ou chamamos, irmão. Que palavra forte, que palavra bonita, irmão. Mas não somos irmão por um sobrenome, somos irmão pelo um sangue. O sangue do Cordeiro de Deus. Que maravilha. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo número 9. Evangelho escrito por Marcos, capítulo número 9, a partir do 14 em diante. Quem veio na quinta passada vai ouvir um pouco. Deus começou a ministrar essa palavra em conta-gotas ao meu coração. Até quinta-feira ele tinha me dado uma parte e disse: eu quero que você ministre essa palavra. Eu disse: Deus, e agora? E Deus foi me levando a eu ler esse texto, leia e relê. E Deus falou tantas coisas para nós, para mim. A partir do versículo 14, Marcos 9, a partir do versículo 14, diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os membros da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso, e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no fogo. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me a mim o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. E esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Pai, obrigado, Senhor, que o Senhor está aqui nesse lugar. E isso não é mérito nosso, é promessa do Senhor, que o Senhor habitaria no meio dos louvores. E agora, diante dessa palavra, humanamente não temos capacidade de entender. É por isso que pedimos a Ti, Espírito Santo, ministra essa palavra ao nosso coração, e que ela encontre no coração de cada um de nós uma terra fértil que produza frutos, em nome de Jesus, amém. Tudo posso naquele, tudo é possível ao que crê.
Amém? Talvez você já leu várias vezes esse texto e já sabe o fim dessa história, que Jesus, o menino veio até Jesus, Jesus tocou no menino, ele foi curado e a vida dele nunca mais foi a mesma. Mas eu quero nessa noite levar você um pouquinho mais longe. Vamos pensar um pouco naquele menino, talvez um adolescente, que antes não podia falar, que antes não podia gritar gol, que antes não podia dizer: pai, eu te amo, eu preciso de ajuda. E agora, tudo mudou na sua vida. Agora ele pode falar, pode expressar, tudo aquilo que estava preso, a Bíblia não diz quantos anos, mas desde a infância. Agora ele pode cantar, ele pode adorar a Deus, agora todos entendem ele, agora ele não fica nervoso, tentando se explicar, tentando pedir alguma coisa, agora simplesmente ele abre a boca e fala. Agora as suas mãos não são mais a sua boca, mas sim, a sua boca é a sua boca, e as cordas vocais estão funcionando plenamente. Ele não é mais excluído, talvez ele não é mais alvo de chacota, de bullying, enfim, tantas coisas que ouvimos às vezes, quando uma pessoa tem uma especialidade. Agora ele pode sonhar novamente, porque talvez até os sonhos ele engavetou, pensou: eu não sei falar, eu não sei isso, eu não posso, eu não consigo. E essa história é muito mais comum do que nós imaginamos. Eu gostaria de levar você a andar nas entrelinhas desse texto, nos bastidores desse texto, naquilo que a Bíblia não conta, mas naquilo que eu e você podemos imaginar. Um pai, com um filho, desde a infância, aquela criança sofrendo, aquela criança sendo atirada uma hora no fogo, uma hora na água, presa. Você consegue imaginar a situação dessa família? Consegue imaginar a situação? Um demônio toda hora atacando aquela criança, calando aquela criança. Aliás, abre um parêntese, se você pegar a Bíblia você vai ver, e é uma placa de advertência aqui: atenção, o diabo quer destruir as crianças. Foi com Moisés assim, foi com Jesus assim. Atenção. É bem provável que aquele homem, o pai do menino, talvez nunca tivesse ouvido falar de Jesus, e talvez ele tenha levado o seu filho para vários lugares em busca da cura, em vários lugares em busca de uma solução, de uma resposta. Enfim, eu não aceito meu filho desse jeito. E quando ele chega diante de Jesus, ou ouve falar de Jesus, ele diz: é mais um de tantos outros que eu já fui, então se podes fazer alguma coisa, faça. Quantas vezes nós, talvez diante de um desafio, de uma crise, de uma dificuldade, chegamos como aquele homem: Jesus, se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça. E esse "se podes", ele nos dá a entender que aquele homem tinha um relacionamento bem ralo com Jesus. Talvez tinha conhecido Jesus agora mesmo. Certa vez Jesus estava andando com os seus discípulos e ele pergunta: ei, meus queridos, quem dizem que eu sou? Olha, o povo diz que o Senhor é João Batista, ou um dos profetas. E Jesus para e diz: e vocês? Quem eu sou para vocês? Porque quem Jesus é para nós determina a nossa confiança em Jesus, determina o nosso relacionamento com Jesus, determina aquilo que nós entregamos para Ele. Se Ele é um conhecido nosso, dificilmente nós entregamos muita coisa para um conhecido nosso. Dificilmente nós abrimos o nosso coração para um conhecido, mas se Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amigo, aí é diferente. Aí nós entregamos tudo para Ele. O nosso relacionamento com Jesus vai determinar aquilo que nós entregamos, qual a expectativa que nós temos. E nesse texto aqui há muito mais do que uma libertação do menino. Nas entrelinhas,
nas perguntas de Jesus e na resposta daquele homem, existe muito ensinamento. Existem placas de sinalização que são levantadas para nós, pais, mães e aqueles que ainda vão ser pais. Jesus pergunta: há quanto tempo ele está assim? E o homem responde: desde a infância. E eu fiquei pensando, por que Jesus fez essa pergunta? Será que Jesus não sabia quanto tempo ele estava sofrendo? O que Jesus estava querendo ensinar, curar com essa pergunta? E eu fui pesquisar o que Jesus quis falar com essa pergunta. Dizem os historiadores que naquela época, quando se tinha uma enfermidade que passava de um determinado tempo, era muito difícil de se remover, era muito difícil de se reverter. Era melhor deixar assim, deixa do jeito que está. Aliás, já passou tanto tempo, esse menino cresceu assim, já é quase um homem, e agora você quer que ele seja liberto, seja curado? Deixa assim. Deixa ele assim. Infelizmente, muitas vezes na nossa vida, talvez tem coisas que a gente pensa assim: deixa quieto isso aí. Já faz tanto tempo. Para que mexer nisso aí? Para que mexer? Vamos deixar assim. Muitos têm acreditado que o tempo vai apagar, que o tempo vai curar, que o tempo vai mudar a situação. E se tempo fosse remédio, eu creio que as farmácias teriam tempo para vender, e seria o remédio mais vendido, porque o tempo não cura, o tempo não apaga, o tempo é como uma anestesia só, é como uma anestesia, que você toma anestesia, o dentista começa a mexer no dente, a maquininha começa e você não sente nada, daqui a pouco sente uma beliscada, ele está sentindo? Sim, estou. Então, mais um pouquinho. E assim ele consegue mexer, mas quando termina o processo, termina a anestesia, a dor vem. Assim é o tempo. Ele não cura. Talvez você está aqui nessa noite, ou está em casa, está carregando algo que faz tempo que você carrega, roubando o teu sono, a tua paz, roubando a tua voz como um homem, roubando a tua voz como uma mulher, roubando a tua voz como um servo de Deus. Mas já faz tanto tempo. Será que Jesus não pode reverter essa situação? Será que Jesus não pode trazer de volta a tua voz? Será que Jesus não pode trazer a voz da liberdade, a voz do louvor, a voz da adoração, de novo, a voz da autoridade? Isaías 61 diz que o Espírito... Eu não sei nem de perto o que é ter uma criança com uma especialidade. Mas aquele pai, com todas as impossibilidades daquele tempo, se hoje é difícil, imagina naquele tempo, 2000 anos atrás. Se hoje tem preconceito, imagina naquele tempo. Se hoje as pessoas veem alguém e já ficam rotulando, imagina naquele tempo. Os comentários: quem pecou? O pai pecou? Ou isso é uma maldição? O que é? Não sei o quê. Mas ele não abandonou o papel de pai. Ele foi pai desde a infância. Incansavelmente ele foi pai. Enquanto os outros pais iam levar os filhos para jogar bola, para ir na praça, nos torneios, nos campeonatos, talvez ele estava com o filho dele na casa dele, porque ele pensava: não vou expor muito meu filho, mas eu vou brincar com ele, eu vou ser pai dele. No que depender de mim, ele vai ter um pai. Quantas vezes aquele pai não ouviu: eu te amo, pai? Quantos dias dos pais passaram e ele não ouviu: eu te amo, pai? Quantas vezes ele gostaria de ter ouvido: pai, me ajuda a atar os cadarços, pai, me ajuda a fazer a lição de casa, e vai saber se ele era bem-vindo na escola.
O ser humano, ele é uma esponja. E aqui eu quero chamar a atenção para nós pais. Atenção, pai. Muita atenção. Nós somos privilegiados de ter filhos, de gerar filhos, de produzir outros seres humanos com a graça de Deus. É um milagre extraordinário poder gerar filhos. Os filhos são uma bênção, independente da idade que eles têm, independente do pique que eles têm, eles são uma bênção, amém? Sábado nós estávamos com os adolescentes, e não me lembro o que nós falamos lá nos adolescentes, alguma coisa, e uma das adolescentes disse assim: o meu pai com certeza iria no meu lugar. Era tipo um castigo, alguma coisa assim. E ela disse: não, meu pai vai no meu lugar. Uau! É um pai. É um pai presente. Queridos, as nossas conexões, as nossas influências, as pessoas que sentam ao redor da nossa mesa, as nossas prioridades, elas falam ao coração dos nossos filhos, são sementes. Os nossos filhos são como uma esponja, aonde eles vão passando, eles vão sugando tudo, e depois eles vão pingando aqui, pingando ali. Nossas atitudes, nossos comportamentos, nossa vida, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no reino de Deus, são sementes que nós estamos lançando, sementes que vão dar voz para os nossos filhos, ou sementes que vão calar os nossos filhos. Quantas vezes nós ouvimos, e eu mesmo já falei, eu vou falar isso porque eu já falei isso, quando meu primeiro filho era pequeno, o meu pastor chegou e me convidou para ser líder de adolescentes. E assim como talvez muitos, eu fiz a mesma coisa. Automaticamente eu disse: eu não posso, porque o meu filho acabou de nascer, é muito pequeno. Meu pastor disse assim: mas qual é o problema de ter um filho? Teu filho não é um problema, teu filho não é um atrapalho, vai passar, essa fase vai passar, você pode sim. Vai ter limitações? Claro que vai, mas você pode, porque vai chegar uma hora que eles não vão querer vir mais. Ah, mas eu não vou levar meu filho, assim como o filho de muitos irmãos aqui, os meus eram elétricos, vinham na bateria, né? Coincidência não? Chegava em casa, virava a panela de ponta para, né, com o fundo da panela, e colher na panela, e pau, e música, e a influência que eles receberam aqui, os irmãos pegavam no colo, levavam lá para tocar, e os abraços, dormir debaixo dos bancos da igreja, dormir dentro de uma barraca, enfim, tudo isso. E eu nunca precisei dizer: olha, você precisa servir a Deus, você é obrigado a servir a Deus, olha, vou pegar cinta se você não for. Nunca precisei falar. Conexões, influências, foram alimentados com isso, cresceram nesse reino, às vezes num bando de loucos, adorando a Deus, pulando, e ali dormiam no meio daquela galera. Mesmo que pareça que a gente quer proteger os nossos filhos, quer curtir mais, mas quantas conexões a gente deixa de proporcionar aos nossos filhos, quantas conexões, quantas amizades, quantos casamentos deixam de acontecer dentro da igreja, e acontecem lá fora, com um crente e um descrente, porque em algum momento a conexão foi rompida, e eles viviam mais lá fora do que aqui dentro. Um encontro de jovens, quantos casamentos aconteceram no encontro de jovens nacional? Inúmeros, e ali mesmo no lugar. Assim como o mundo vai achar a gente no baile, na festa, vai procurar sua tampa lá, trevas com trevas, a luz tem que procurar onde? Na luz. É aqui as conexões, os relacionamentos, não tem outro lugar.
Por que Deus disse para o seu povo: olha, não deem as suas filhas para os outros e não pegue a filha dos outros para vocês? Isso já estava sendo incutido lá atrás, no Antigo Testamento. Princípios. E depois o tempo passa, eles crescem, estão maior que a gente, e daí eu não quero mais ir. Eu já tenho as minhas conexões, eu já tenho os meus amigos, eu já tenho os meus conceitos, meus preconceitos, eu não quero mais. Eles não querem mais o nosso convite, não querem mais nossa companhia. Então, queridos, talvez aos olhos daquelas pessoas, aquele adolescente já era um caso perdido. Há tanto tempo eles viram o Pedrinho crescer daquele jeito, sem falar, sendo lançado para um lado e para o outro, ninguém acreditando mais nele, mas o pai nunca deixou de acreditar. Mesmo sem conhecer Deus, sem conhecer Jesus, o pai, aonde eu vi uma possibilidade, eu vou lá. Para todo mundo podia ser tarde demais. Para todo mundo que vê um filho de um outro, diz: aquele lá é um perdido, aquele lá é um... Mas o pai sempre vê o filho com um olhar de graça. Ele diz: esse é o meu filho, ele vai dar certo sim. E aquele pai encontra Jesus. E aquilo que o pai achava que era a solução para o filho, na verdade foi a solução para ele em primeiro lugar. Jesus cura algo muito importante, que fez um estrago enorme no mundo e continua fazendo. Jesus cura o espírito de incredulidade. Podemos dizer que a dúvida, a incredulidade, fez um estrago tremendo no mundo, desde que entrou no jardim. Desde que o ser humano deu ouvido para a serpente, para o diabo, deixou a incredulidade entrar na sua mente, no seu coração, na sua agenda. A incredulidade trouxe ao homem. O homem, escute bem, o homem é o ser mais perfeito do mundo, só está abaixo de Deus. Mas é o ser mais perfeito, mais extraordinário, que a ciência nunca vai conseguir estudar ele. E esse homem, com esse potencial tremendo, não é à toa que Jesus habita naquele que crê nele. Esse homem, ele foi confundido, foi retrocedido pela incredulidade. Será mesmo? Será mesmo que eu comer essa fruta, eu vou ser expulso do jardim? Será mesmo que Deus não quer isso para mim? Será mesmo? A incredulidade levou o homem a acreditar em coisas descartáveis, temporárias, mutáveis. E a incredulidade leva o homem a duvidar daquilo que é eterno, daquilo que não muda, daquilo que jamais vai passar. O homem tão inteligente quer conhecer o mundo, quer conhecer todos os planetas e não conhece a si mesmo. Você já parou para pensar? O homem tem tentado satisfazer a sua necessidade de ser útil no mundo, e muitas vezes ele não acredita em si mesmo, ele não acredita em Deus. Certa vez, uma frase tão simples me impactou. Eu disse: olha, se você acreditar em Deus ou não acreditar, Deus continuará sendo Deus. E um dia Ele vai julgar todo mundo. Não adianta dizer: eu não acredito, não acredito, não acredito. Não muda nada. Eu preciso acreditar. Eu preciso decidir vencer essa incredulidade. A incredulidade destrói o homem, famílias. A incredulidade destruiu uma nação, um povo chamado Israel. Você lembra quando Deus tirou o povo do Egito? Deus tirou o povo do Egito, levou eles para o deserto, o lugar mais improvável do ser humano sobreviver. 50 graus, à noite -5. Falta água, falta comida, não tem sombra, não tem nada no deserto. E Deus proporcionou água, comida, sombra, roupa,
E Deuteronômio 29:5 diz que durante os 40 anos que os conduziu pelo deserto, disse ele: nem as suas roupas, nem suas sandálias se gastaram. Mas infelizmente essa mesma Bíblia, essa mesma história, nos capítulos mais para frente, vai dizer que toda aquela geração, exceto 2 camaradas, morreram no deserto. Deus havia prometido para o povo de Israel, 430 anos antes: olha, eu vou dar uma terra para vocês, terra que mana leite e mel, terra muito boa. O tempo passou, chegou a hora deles conhecer a terra. E mais uma pergunta aqui: será que aquele que prometeu a terra não sabia como era a terra? Por que Deus pediu para Moisés escolher 12 homens para dar uma espiadinha na terra? Eles não sabiam, mas Deus estava preparando um teste. De vez em quando é assim. Coisas óbvias na nossa vida. Nossa, mas isso é muito óbvio. Jesus pergunta para o cego: o que você quer de mim? O que vocês acham que um cego quer de Jesus? Jesus, me dá um vale transporte, olha, um passe livre. Jesus, me dá a última a última bengala aqui com sensor para mim andar. É lógico que eu quero ver. Mas por que Jesus pergunta? Para ver a confiança. Você confia em mim? Você acha que eu posso fazer você enxergar? Você acha que essa terra realmente é boa? E aqueles 12 homens vão, e 40 dias depois, guarde esse número 40 dias, 40 anos. Para cada dia de incredulidade, Deus deu um ano de deserto. Então, fica esperto. Decida acreditar mais se você não quer ficar passeando no deserto. Porque para cada dia de incredulidade, 1 ano no deserto. 40 dias, 40 anos. Sol na cabeça. Voltaram aquele povo. 12 deles trouxeram um relatório. Agora eu vou ler o relatório dos 10, porque a maioria diz que a voz da maioria é a voz de Deus. Mentira. Olha o que diz: a terra realmente era boa. Está aqui o cacho de uva. Mas o povo que vive lá uns caras são grandes. É tipo os caras ali do jiu-jitsu, assim. Os caras são bombadão. Os caras são casca grossa. E nós não vamos chegar lá. E as cidades então tem uns muros enormes. E nós perto daqueles caras, nós somos que nem gafanhoto. Vamos embora porque essa terra aqui não é para nós. Agora vem os outros 2. Olha, realmente nós fomos lá, a terra é boa, está aqui, né, mostraram a uva, essa veio de lá mesmo. Mas nós vamos subir lá e vamos conquistar essa terra. É certo que nós vamos vencer. A terra que percorremos é excelente. Aqueles caras lá estão perdidos, aqueles caras vão ser que nem pão, nós vamos devorar eles. Mas não era. Que relatório é esse? A mesma terra, um relatório apavorante e um relatório motivador. Nós vamos conseguir. Esses casca grossa aí, é só casca mesmo, porque nosso Deus é maior. 2 relatórios diferentes do mesmo lugar. Por mais que não pareça, era a mesma cidade, era o mesmo lugar. Qual a diferença? O ângulo. O ângulo a partir da ótica que eles olharam para aquele lugar. Você lembra daquela história do vendedor? Quem conhece a história do vendedor de sapato da Índia? Poucos conhecem, então vou contar. Conta a história que tinha uma fábrica de sapato, estava a 1000 a produção, e eles tiveram uma ideia, olharam lá no Google e olha aqui esse país bonito, Índia, está em ascensão, o povo está crescendo, vamos mandar um vendedor para lá. Mandaram, e a concorrência ouviu que foi um vendedor, mandaram outro também, e aí estavam os 2 ali, um chegou lá, e todo mundo de pé descalço, e me ligou para o pessoal: encomenda aí pode reservar minha passagem para amanhã mesmo, porque aqui nós não vamos vender nada, talvez uma pomada para os pés, uma coisa assim, mas sapato, ninguém usa sapato aqui.
me leva embora. O outro, todo empolgado, viu os mesmos pés descalços, já olhou para eles, olha esse pé ali com um sapatinho. Diz, gente, contrate aí 3 turnos, 24 horas, porque nós vamos vender sapato que ninguém usa ainda. A hora que os caras botar um sapato no pé e começar a andar por aí e sentir, nós vamos vender sapato aqui. O mesmo lugar, os mesmos pés, a mesma situação, porém a janela diferente. A janela faz a diferença. Os 10, eles olharam a partir da força deles. Os caras são grandes, a cidade é cercada, é impossível. E eles estavam falando a verdade. Era verdade mesmo. Os caras eram grandes, a cidade era cercada e eles não iam conseguir, pelas forças deles. Agora os outros 2, eles falaram, gente, nós estivemos lá. Tem muro, mas Deus é maior que os muros. Tem gigante, mas Deus é maior que o gigante. Tem dificuldade, mas Deus é maior que a dificuldade. Nós vamos conseguir. Deus ministrou algo no meu coração essa semana, que quando nós fechamos os olhos, nós enxergamos mais longe. Sabe por que às vezes a gente é tão limitado? Porque a gente fica olhando muito a nossa circunstância ao redor. A maioria olharam com os olhos bem abertos, olha o tamanho que é gigante. E os outros 2 fecharam os olhos e lembraram do que Deus havia feito lá no Egito, e lembraram do que Deus havia feito no Mar Vermelho, e lembraram que Deus mandou um vento para trazer carne, e lembraram que saiu água da rocha. Quando nós fechamos os olhos, nós vemos Deus agindo. Você que planta, você planta sementes, já fecha os olhos, já começa a imaginar, nossa, daqui uns meses essa semente vai nascer, daqui uns meses, ou você que tem um bezerro, daqui uns meses esse bezerro vai ser um boi, esse pintinho vai ser um frango, fecha os olhos e começa a imaginar. Isso é motivação. Quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Essa era a oração lá do profeta Chorão, profeta Jeremias em Lamentações. Porque a situação era um caos. Aquele grupo estava focado naquilo que eles podiam fazer. Olha, nós somos limitados mesmo. E o outro grupo estava focado no que Deus podia fazer. Os 2 grupos estavam falando a verdade, sim ou não? Os 2 grupos. Só que um grupo morreu no deserto. E o outro grupo entrou na terra prometida. Mas Deus podia dar uma chance para os caras, né? Só que Deus... mas por quê? Aquele lá, um queridinho de Deus. Olha como Deus abençoa ele. Olha como ele prospera, olha como ele cresce. Deus acho que tem os seus favoritos. Não tem. A promessa era para todos. Não entrou aquele que decidiu focar na impossibilidade. Entrou aquele que acreditou até o final, até o último minuto, acreditou. Está difícil. E o interessante é que Josué e Calebe, os 2 que entraram com a próxima geração, a geração dos filhos daqueles que morreram, eles passaram pelo mesmo deserto durante 40 anos. Deus não tirou eles e botou numa caixinha de vidro. Ficam aqui 40 anos. Eles passaram pelo mesmo deserto e não reclamaram, não murmuraram. E eles viram, dia após dia, Deus cumpriu o que havia dito. Essa geração vai morrer toda no deserto. Quando o último morrer, a outra geração vai entrar. A outra geração vai entrar. Então, querido, às vezes é necessário fechar os olhos para enxergar mais longe. Fechar os olhos. O que você está alimentando quando olha para a sua realidade? O que você está alimentando quando olha para a sua casa, para os seus filhos, para o seu casamento, para a sua vida financeira, sua vida emocional? A incredulidade mata, destrói o ser humano, destrói o seu potencial. A incredulidade quer levar nós a acreditar que existe uma outra verdade,
um outro caminho, uma outra vida, mas nós mesmos sabemos que só existe uma verdade, só existe um caminho e uma vida, e o nome dele é Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, a incredulidade, ela quer colocar confusão na nossa mente. Ontem à noite eu tive uma experiência aqui, eu creio que ele era cristão, um irmão da Venezuela, estava aqui na frente da igreja, dormiu ali. Ele disse: não, vou dormir aqui mesmo, porque de madrugada eu já quero partir. E fiquei ali um pouco, daqui a pouco ele começou a abrir o seu coração, e começou a falar que em poucos anos, ele já está 5 anos aqui, da noite para o dia ele perdeu tudo. Da noite para o dia, um cargo público, uma faculdade, uma família, tudo foi por água abaixo. E quão triste é isso, um homem quase sem identidade. Mas o interessante dessa conversa é que ele pode ter perdido tudo, mas ele não perdeu a sua fé. Ele não perdeu sua fé. Ele viu tanta coisa, ele viu o ser humano destruindo o ser humano, mas ele não perdeu a fé em Deus. Ele podia ter dito: Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor esqueceu do nosso país? Não, ele não esqueceu. Por onde ele passa, ele está anunciando: olha, Deus está cuidando da gente. Que experiência, uma história muito interessante. Queridos, Deus quer realizar milagres na nossa vida, amém? Mas Deus quer realizar milagres a partir da nossa vida também. Você crê em Jesus? Amém? Então, a começar na sua casa, ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos, ore para que nenhuma voz venha tentar calar a voz do teu filho. Ore para que o diabo não entre na sua casa tentando amordaçar o seu filho, para que a voz dele seja a voz daquele que vai estar aqui louvando, daquele que vai estar no banco louvando, daquele que vai estar engrandecendo o nome de Deus. Tudo é possível ao que crê. Decida hoje vencer a incredulidade que gera medo, ansiedade. Decida hoje vencer a incredulidade que quer limitar o teu potencial. Decida hoje acreditar mais na palavra de Deus, mais no que Deus fala a teu respeito, e menos do que as estatísticas, as previsões. Decida, é uma decisão diária. Jesus está aqui nesse lugar, e Ele diz: tudo é possível ao que crê. Ao que crê. Eu quero convidar você a se colocar em pé em nome de Jesus. E se você tiver uma dessas necessidades que eu vou estar falando agora, que Jesus pode curar, pode fazer, e se você precisa, vem aqui. Coloque a tua fé em ação. Jesus nos diz nessa noite: eu posso restaurar a tua saúde física, emocional, espiritual e financeira. Você crê? Você precisa? Se você precisa, venha. Ah, eu creio, mas eu acho que não é para mim, acho que é para o irmão do lado ali. Ah, amém, amém, mas não é para mim, é para o... Eu acho que Jesus não se interessa por mim. Eu acho que o milagre é aquele que sempre... Coloca a tua fé em ação agora. Coloca a tua fé em ação. Você não vai vir na frente de mim. Você vai vir na frente do dono do ouro e da prata. É nesse que você vai vir. Aquele que nós cantamos: não, nunca me deixou. Ele nunca me deixou. É nessa hora, como o irmão Kleber falou, é nos momentos mais difíceis que a gente vê que um Deus não desiste da gente. Ele está dizendo: eu posso restaurar o teu casamento, a tua família. Se você crê, se você precisa, venha. Nosso primeiro ministério, o ministério mais poderoso do mundo, é a família.
É o nosso casamento, é a nossa esposa, é os nossos filhos. Eles são a coisa mais importante que nós temos. Essa semana nós estávamos lá em Curitiba, alguém disse: pastor, invista nas crianças, pastor, invista nas crianças, porque elas não são só o futuro da igreja, elas são o presente da igreja, elas estão sendo atacadas de tudo que é jeito. Então, querido, quando você está orando, ore pelas crianças. Mas eu não tenho mais isso. Mas ore pelas crianças, ore pelas professoras, ore por aqueles que estão ali, intercede, profetiza na vida deles, reveste eles de oração, porque a obra que eles estão fazendo é uma obra que chacoalha o mundo espiritual, chacoalha. Ele diz: eu posso te dar um novo começo. Eu posso te dar um novo começo. Você que está precisando de um novo começo, você que está precisando de uma nova história, você que está precisando, olha, eu preciso começar algo novo, eu preciso de uma ideia, eu preciso de um start de Deus. Ele está dizendo: hoje é um dia, eu posso começar. Você crê? Se você crê, venha. Você está precisando, venha. Ninguém que está aqui é um super-homem, uma super-mulher. O nosso Senhor é Jesus. E o que Ele diz para nós é a mesma coisa que Ele disse para Jairo: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo do novo, não tenha medo de receber o toque. Não tenha medo. Não tenha medo de receber a cura, não tenha medo de recomeçar, não tenha medo, Naamã, de tirar a capa. Naamã era um cara extraordinário no exército, cheio de medalhas, mas ele chegava em casa, ele tirava a capa, ele era leproso, e Deus curou ele num rio horrível. Não tenha medo, Naamã. Cada mergulho é um mergulho dizendo: eu dependo de Ti, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti. Decida fazer parte, meu querido, daquela geração que vai pisar na terra prometida, que vai tomar posse do leite e do mel. Não seja aqueles que vão morrer no deserto, por favor. Não aborte os teus filhos. Não aborte essa geração que está nas tuas mãos. Faça o teu possível e o teu impossível, porque uma hora a conta vem. E quão triste é quando a gente vai em algum lugar e a pessoa diz: não tem mais jeito, a droga dominou, a AIDS pegou, a gravidez indesejada veio. O que eu fiz, pastor? O que eu fiz, pastor? O que eu fiz para merecer isso? Deus não é um Deus de castigo, Deus nunca foi um Deus de castigo, mas há coisas que se semeia e que vem, não tem como parar, a colheita mais cedo ou mais tarde vem. Então decida hoje lançar sementes de amor na vida deles, decida hoje investir tempo para estar com eles, para trazer eles na escola bíblica, para trazer nos adolescentes, nos jovens. Faça a tua parte. Faça a tua parte. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Tudo é possível. Desde a infância, aquele pai. Quantas vezes aquele pai chorou e disse: meu Deus, eu quero ver meu filho falar. Meu Deus, eu quero ver meu filho se casar um dia, eu quero ver meu filho cantar. E ele nunca desistiu do filho. Eu louvo, porque muitas vezes eu vejo irmãos que têm dificuldades assim também parecidas e estão ali firmes, abraçados. Eu não tenho ideia do que eles passam, eu não tenho ideia, mas eles estão ali. É meu filho, é aquela criaturinha tão linda que eu peguei no colo, que eu escutei o choro. Oh Deus, querido, coloque a mão no teu coração.
você que está aqui na frente, essa é uma noite de cura. O Espírito Santo está passando aqui agora, está curando de dentro para fora, está curando de dentro para fora, não está trazendo nenhuma acusação, Ele está trazendo cura, Ele está trazendo um renovo, Ele está trazendo um novo tempo. Creia nisso. Tudo é possível àquele que crê, tudo é possível àquele que crê. Não existe coisa pequena, não existe coisa grande. Talvez você deve ter pensado quantas vezes: Jesus, será que o Senhor está me vendo? Ei, Jesus, o Senhor está me vendo? Jesus, será que o Senhor pode me atender? Jesus, será que o Senhor pode me ouvir? E Ele está dizendo: eu posso, eu estou te ouvindo. Eu sei do teu choro na madrugada, eu sei quantas vezes você não consegue orar, só consegue chorar, eu sei. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e fim. Eu não fui naquela cruz em vão. Você é meu amado, você é minha amada. Eu passo hoje pela tua vida. Ah, Senhor, há um rio nesse lugar. Há um rio nesse lugar. Eu já senti esse rio quando eu cheguei aqui, quando os irmãos estavam ensaiando. Esse rio já estava fluindo, eu não pude segurar. Há um rio fluindo aqui nesse lugar. E por onde esse rio passa, tudo se transforma. Há cura nesse lugar. Há renovo nesse lugar. Há renovo aí na tua casa. Homem de Deus, mulher de Deus que está em casa, se posicione, não perca os teus filhos dentro de casa. Se posicione. Ele está aqui, está trazendo cura nessa noite. Está trazendo um renovo. Ele está falando com cada um aqui. Talvez você veio representar alguém aqui. Ele vai tocar. Ele vai tocar lá na casa, naquela pessoa. Ele vai tocar. Essa semana, em nome de Jesus, chaves vão virar em nome de Jesus. Chaves espirituais, emocionais, físicos, financeiros vão virar em nome de Jesus. Vão virar. E você vai vir aqui testemunhar. Se pastor, aquele dia, talvez você nem sabe, mas Deus vai curar aquilo que você precisa curar, e não aquilo que você pede para Ele curar. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Você que está aí no banco, estenda a tua mão para cá. Abençoa esses irmãos aqui. Eles não estão aqui porque são mais problemáticos do que nós, têm mais dificuldade. Eles estão aqui porque eles querem receber algo de Deus. E nós, como irmãos, como filhos do mesmo Pai, estamos aqui dizendo: recebam em nome de Jesus. Recebam em nome de Jesus o que vocês vieram buscar. Recebam a cura, recebam a salvação, recebam o toque, recebam o renovo. Amarguras estão sendo canceladas, palavras negativas. Tudo pode aquele que crê. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos aqui como igreja, como teus filhos, a cura nessa enfermidade, a cura nessas emoções, o renovo, uma chave virada nessa vida financeira, sonhos sendo restaurados, uma voz que estava presa, voz, seja aberta a voz, fala a voz, uma voz que ecoa, uma voz que cura, uma voz que vai ecoar como João Batista, a voz que vai anunciar as boas novas. Hoje a voz que estava te prendendo já não te prende mais. Você é um ministro, uma ministra, um levita, uma levita do Senhor. Cante, adore, porque o diabo que estava prendendo a tua voz foi liberto, foi colocado debaixo dos teus pés agora. Em nome de Jesus. Há uma voz agora, uma voz de autoridade que Deus está dando para você, homem de Deus, para você, mulher de Deus, uma voz que você vai lá no teu trabalho, lá na tua casa dizer: aqui não, Satanás, aqui não, na minha casa não, no meu trabalho não, na minha empresa não, porque há uma voz aqui, e essa voz é a voz de Jesus, dizendo: haja cura, haja um renovo, haja salvação, haja libertação.
Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Eu te curo hoje, diz o Senhor, para você ser um farol por onde você passar. Eu te liberto hoje, para você ser um libertador em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, santo, santo, santo. Te louvamos, Senhor. Tu és um rio inesgotável. Tu és um rio que não tem fim. Obrigado pelas curas aqui. Obrigado pelas correntes que foram quebradas. A Ti, Jesus, somente a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, seja honra, seja glória, seja louvor, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluias, santo, santo. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus, nessa semana, continue te surpreendendo. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a presença de Jesus Cristo e as mais doces comunhões e consolações do nosso amigo Espírito Santo, nosso Senhor, esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te abrace, em nome de Jesus.